Para a gente ganhar tempo, abram comigo, por favor, queridos, em Mateus, capítulo 18, versículo 21, para a gente já ir para o momento da palavra. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Quem for achando aí pode ficar de pé comigo novamente. Senta, levanta, mas é glória de Deus, né? Aleluia. Quem for achando pode fazer barulho de crente também. Amém. Mateus capítulo 18, versículo 21 diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, do rei, e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve, paga-me o que me deve. Então o conservo saiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, o rei, tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que ele devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui reunidos com a oportunidade e liberdade de compartilhar da sua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos visitando, Senhor. O Senhor tem total liberdade nesse local. O Senhor tem total liberdade nesse ambiente. E para falar a verdade, o Senhor é tudo que nós temos, tudo que nós queremos. O Senhor é o amado do nosso coração. Nesse momento de compartilhar a sua palavra, Pai, eu te peço que o Senhor ilumine o coração de todos nós para que a gente compreenda um pouco mais das Escrituras e que o seu Espírito nos capacite a viver. Permita que a sua palavra não volte vazia, mas alcance repouso no coração dos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Podem sentar. Aleluia. Para a gente entender um pouquinho mais dessa passagem, a gente tem que talvez ler ela não somente dentro do contexto do capítulo 18, mas também tentar entender de uma forma mais panorâmica. O Senhor Jesus, algumas vezes, quando a gente lê a Bíblia de maneira corrida, a Bíblia parece ser um livro que só te apresenta lei, princípios, regra após regra, informação após nova informação, parábolas atrás de parábolas, e isso é verdade, não tem problema nenhum. Mas quando você talvez tenha um pouquinho mais do entendimento do que Jesus estava fazendo, do que ele queria realizar, talvez você consiga entender um pouco mais o que o Senhor Jesus está falando aqui. Para a gente entender um pouco mais. Algumas vezes a gente esquece ou passa despercebido da gente que o Senhor Jesus era um representante de um novo reino. Quando o Senhor Jesus estava sobre a terra, o profeta Isaías falou que sobre os seus ombros ele traria o governo de um novo reino. A mensagem de Jesus era: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando a Bíblia fala de um novo reino, ela está fazendo um contraponto entre o reino da terra
o nosso reino humano, que é corrupto, é influenciado pelo maligno, há sofrimento, dores, estresse, dívidas e injustiças. A gente liga o jornal todo dia às 6, 7 da manhã e a gente vê todas essas verdades expressas ali em imagens ao vivo e a cores, né? E o Senhor Jesus, quando ele surge, quando ele vem, ele começa a anunciar sobre um reino diferente do reino humano. Ele começa a anunciar sobre um reino que não há dor, não há choro, há alegria, não há doença e também não há injustiça, mas justiça. Então, o Senhor Jesus não somente anunciou sobre o novo reino, mas ele preparou discípulos, alunos para que estivessem com ele, para que a partir do momento que ele vivesse com essas pessoas, ele poderia ensinar esses alunos a viverem os valores desse reino também. Mas quando a gente pensa em reino, fica um pouquinho confuso. Deixa eu tentar simplificar para vocês. Reino nada mais é do que um território aonde um rei é soberano, perfeito? Você tem um território, um rei. Um reino nada mais é, eu até peguei uma anotação que fica muito mais fácil para falar para os irmãos, é isso daqui, ó. O reino é um território governado por um rei, simples assim. Nesse reino nós temos valores, culturas e leis. No reino humano nós também temos valores, culturas e reis, muitas das vezes não aprendido na escola, mas na vivência, na rua. A gente sabe, por exemplo, que se você for rico, talvez você, nesse reino terreno, seja influente para as outras pessoas. No reino dos céus é um pouco invertido. Então, todo o contexto do capítulo 18, e a gente já vai chegar no versículo 21, é de Jesus tentando ensinar para os discípulos como conviver nessa nova comunidade de fé que ele estava criando. Nessa nova família de fé, ele estava tentando ensinar os seus discípulos a como viver as relações humanas nessa nova família. Então, quando ele estava tentando ensinar para eles, ele estava mostrando que era importante no convívio ter amor, ser misericordioso, saber que nem sempre vai ser fácil no convívio, algumas vezes alguém vai pisar no teu calo, outras vezes você vai pisar no calo de alguém, e vocês vão ter que, em sabedoria, misericórdia e afeto, perdoar uns aos outros. Quando a gente chega no versículo 21, eu já imagino Jesus falando sobre toda essa convivência que agora as pessoas teriam que ter baseado nos valores do reino dele. Eu imagino Pedro saltando assim, que Pedro tem uma característica de alguns amigos meus, que ele fala talvez o que todo mundo está pensando, né? Então ele já chega e fala, mestre, eu imagino Pedro, né, na linguagem da Bíblia do irmão Igor, falando o seguinte, já que a gente vai ter que conviver com um monte de irmãos que o Senhor vai trazer para esse corpo, para essa família, tira uma dúvida minha. Quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão que peca contra mim? Na cultura judaica, o Talmud, que foi escrito depois de Cristo, que faz parte da tradição judaica, fala e orienta que você deve perdoar o irmão que pecar contra você até 3 vezes. Se ele continuar pecando, você corta totalmente o relacionamento com esse irmão. Então, talvez ali, fazendo parte já da tradição ao qual Pedro cresceu, ele chega para Jesus e fala, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele não falou 3, ele deu aquela esticadinha, né, básica, malandramente, talvez, pensando assim, né, vou receber um elogio do meu Senhor. E Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. O que algumas vezes a gente pensa que é uma expressão numérica, né? 70 vezes 7, 490. Não é o caso. É uma expressão que significa para sempre, eternamente, ilimitado. Pedro, o meu reino, o reino ao qual eu estou te chamando e você vai fazer parte, é um reino onde o perdão é ilimitado. Então, na passagem de Lucas sobre a mesma conversa, a gente não tem isso aqui em Mateus, mas tem em Lucas, os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, acho que não vai dar. A gente não tem essa fé toda para o meu irmãozinho pecar contra mim para sempre. Aumenta a nossa fé, por favor.
Jesus fala aquele versículo famoso que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue fazer grandes feitos, né? Ele está falando, Pedrão, você não precisa ter uma grande fé para fazer grandes coisas. Você pode ter uma pequena fé em um grande Deus e aí sim você consegue grandes resultados. Mas o interessante eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é exatamente um pouco sobre essa parábola, porque Jesus, quando Pedro pergunta para ele, mestre, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão, Jesus começa a parábola dessa seguinte forma, ó, o reino dos céus, Pedro, ele viu uma oportunidade e ensinou os discípulos. Pedro, o reino dos céus é semelhante a um rei que vai acertar as contas com seus servos. Um desses servos, na NVI, tem uma grande quantidade de prata, né? Ele deve uma grande quantidade de prata. Nas versões mais antigas, tem talentos, 36, 10 mil talentos, irmão. É uma quantidade absurda de prata. É um negócio imensurável. Seria alguns milhões de euros, digamos, hoje em dia. Então a parábola está tentando falar o seguinte, que um servo devia milhões ao seu senhor, que é o rei. O rei chega para esse servo e fala, olha, como você não tem a capacidade de me pagar, e você me deve, é justo eu enviar você e toda a sua família para a prisão, porque vocês são escravos, e eu considero isso justo, né? Não estou fazendo nada demais, já que você me deve milhões. Só que a Bíblia fala que esse servo se humilha perante o seu senhor, reconhecendo o seu débito, a sua falha, e fala, eu te pagarei. Imagina, parcelado em 155 mil anos, pagando R$ 5 ao mês. Eu te pagarei, Senhor, eu vou arranjar um jeito. Então o seu rei misericordioso vira para esse servo e fala, quer saber? Dívida perdoada, você não está me devendo nada não. Só que coisas que passam despercebidos quando a gente está lendo, fazendo uma leitura mais corrida, é que a gente não percebe que quem está assumindo o dano é quem? O servo ou o rei? O rei. O rei está olhando para aquele servo e está falando, te perdoo, cara. Não tem problema não. Nossa relação se mantém, você está perdoado. Mas e os muitos quilos de prata, os milhões em valores que talvez a dívida, né, valia? O rei está falando que ele arca com a consequência. Então, na parábola, quando a gente fala de perdão, e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso hoje, a gente vê um perdão que talvez seja dividido em 3 dimensões. Um perdão para com o rei, porque a dívida desse servo, que somos nós, é muito grande, não daria para a gente pagar. Um perdão que vai também gerar relacionamento para com os outros, e um perdão que também é necessário para consigo mesmo. É como se o perdão atuasse no sentido vertical, se eu estou fazendo certo, né? É isso mesmo, né? Aleluia. Vertical, para com o Senhor. Horizontal, para com o irmão. E individual também. A parábola está tentando demonstrar, Jesus está tentando falar, que no reino dele, ao qual agora a gente faz parte, é um reino que, sim, é um assunto que muitas vezes não vai ser muito confortável, mas o perdão é ilimitado. E você é obrigado a perdoar. Tem outro termo. É o que o Senhor Jesus fala no final da parábola. Eu sei que muitas vezes a gente carrega dores e mazelas que são difíceis de perdoar de pessoas que fizeram mal sem querer, querendo e tudo mais. Nós sabemos de todas essas coisas. Mas o Senhor Jesus está tentando falar na passagem que um servo que recebeu tamanho perdão, ele também tem a responsabilidade de mostrar misericórdia para outros que pecaram de maneira menor. Como assim? O servo está mostrando que a parábola está mostrando que o primeiro servo devia muitos e muitos quilos de prata ao rei. Ele foi perdoado. Ele encontrou um conservo que agora deve 100 denários. Comparado à dívida que ele tinha, não era nada. E ele não age de misericórdia para com o outro, como ele foi alvo de misericórdia
Ele não reflete misericórdia para o outro. Então, quando ele volta perante o rei condena ele. O rei fala: rapaz, você não veio me clamar por misericórdia? E eu não te perdoei? Por que você não refletiu isso na vida de outro rapaz que te devia muito menos do que você me devia? O perdão tem que ser algo que deve ser vivenciado, retribuído. Obviamente, falar é muito mais fácil, né, irmão? Porque eu sempre falo com os amigos que não é algo daqui. Em nenhuma sociedade o perdão é muito valorizado. O perdão é valorizado para Jesus. Nas outras sociedades, o que é muito valorizado é a justiça. Se alguém te fez mal, ele merece receber um mal. O perdão é você abraçar o dano de graça. É você dormir com aquilo e decidir perdoar. O perdão não é algo que parece muito natural se você não for capacitado pelo Espírito perdoador. Se você não tiver uma consciência que você e eu fomos um alvo de um tamanho perdão gigantesco por parte do rei, a gente nunca vai conseguir refletir a misericórdia pela qual a gente também foi alcançado. E o Senhor Jesus está tentando mostrar que não somente na relação com Ele o perdão vai ter que ser primordial, porque em determinado momento Ele teve que pagar o preço da dívida que era nossa, mas a gente também vai ter que liberar perdão um para com os outros, na nossa convivência. Novamente, algumas vezes é mais fácil. Algumas vezes é só o Thiaguinho no futebol que não tocou a bola para mim quando eu estava de cara para o gol. Aí eu libero o perdão mais rápido. Mas outras feridas do coração são mais profundas. Outras marcas do coração são mais profundas. E o Senhor Jesus está falando que nessas marcas profundas, o perdão também tem que ser liberado. Obviamente, nem todo relacionamento vai ser restaurado por causa do perdão em si. Alguns relacionamentos, até por motivo de segurança, vão ter que ser rompidos. Algumas pessoas que sofrem violência doméstica, por exemplo, devem perdoar seu parceiro, perdoe, mas denuncie o camarada para a polícia. Não mora com ele não, não fica com ele não. Denuncia. Outros tipos de relacionamento você vai perdoar, mas a pessoa continua te ferindo, você perdoa, mas infelizmente a relação não vai ter que ter muito convívio, mas vai ter que ter perdão. Na passagem, Jesus está falando desse perdão que restaura a relação novamente com o rei, mas um perdão que restaura a relação com o irmão. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um perdão que restaura a sua relação consigo mesmo. Na medicina, hoje em dia, a gente já conversa, já sabe sobre doenças que são chamadas psicossomáticas. Já ouviram falar? São doenças causadas pelas dores da nossa própria alma. Angústias, ansiedades, depressões. Ah, Igor, você está falando que toda angústia, toda depressão e toda ansiedade é causada por alguma ferida da alma? Jamais. Tem todo um elemento químico por detrás. A gente é corpo, alma e espírito. Nem tudo é só espiritual, nem tudo é só físico, nem tudo é só almático. A gente tem que abraçar as devidas partes da humanidade nossa. Mas algumas mazelas do nosso interior são causadas por marcas na nossa alma em determinados traumas da existência. Por exemplo, uma vez o Senhor Jesus foi curar uma pessoa e ele viu nessa pessoa, os amigos abriram um buraco no teto e desceram um camarada para que ele tivesse a oportunidade de ter contato com Jesus. Jesus olha para aquele irmãos, né, ajudando o amigo, e a primeira palavra que Jesus fala para o enfermo é: perdoados estão os seus pecados. Quando Jesus fala isso dá a entender para a gente duas coisas. Primeira, possivelmente que a enfermidade que ele sofria era algo que ocorreu por causa de algum pecado pessoal dele, era alguma coisa na sua vida, algum pecado que ele cometia que trouxe talvez essa enfermidade para o seu corpo. E segundo, talvez ressentimentos ou sentimentos guardados que ele não tratou. Então, quando Jesus libera perdão para ele, Jesus começa a restauração da cura a partir desse caminho de perdão. Ele fala: perdoados estão
teus pecados. Algumas vezes você só precisa escutar isso de uma outra pessoa. Eu ontem estava procurando histórias de perdão para tentar ilustrar, trazer para os irmãos. Eu achei de uma irmã evangélica da Segunda Guerra que eu peguei o nome, mas eu não vou nem tentar pronunciar, porque o meu inglês é inexistente, irmão. O nome dela é Corrie ten Boom. Olha, aleluia, obrigado. E qual que é a história da Corrie? Ela é muito famosa, ela tem o livro Lugar de Refúgio, se não me engano, que ela conta a história da família dela, que no período da Segunda Guerra Mundial, ela, como uma família cristã, eu acho que na Holanda, começou a Segunda Guerra e a família dela trouxe judeus para viverem escondidos na sua casa. Talvez ali no sótão, em algum lugar, escondido ali. Quando os soldados romanos entravam em casa, eles escondiam, talvez uma parede falsa, alguma coisa assim. Seu pai, sua mãe e sua irmã, uma família muito devota ao Senhor Jesus. Só que ela conta a história que os alemães encontraram os judeus na sua casa, pegaram a família e levaram para o campo de concentração, onde ela e toda a família foi torturada. E o seu pai faleceu, sua mãe faleceu e a sua irmã faleceu também. E ela, pela misericórdia de Deus, sobreviveu àquele período. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ela começou a pregar sobre a necessidade de amar o próximo e de perdão. Imagina, um mundo naquele momento muito machucado por toda a história da Segunda Guerra e uma mulher que sofreu os danos da guerra pregando sobre perdão. Só que ela falou que um dia ela estava na Alemanha ministrando, e eu não sei se era em uma grande igreja, acredito eu que era em uma igreja pequena, menor, e ela falou que sentou na frente da igreja o soldado alemão que torturava a família. Imagina. E ela tendo que pregar perdão e amor de frente para o soldado que causou todos aqueles horrores. Ela conta no livro que foi um momento onde ela se viu à prova se realmente ela acreditava em Jesus ou não. Ela tentou disfarçar, mas o soldado veio falar com ela no final do culto. E o soldado falou para ela, olha, eu quero te pedir perdão, porque depois que a guerra acabou, apesar de tudo que eu causei, eu encontrei Jesus, e eu sei que Ele me perdoa, mas eu queria te pedir perdão. Eu não sei se você pode me perdoar, mas eu quero clamar pelo seu perdão. E ela conta que foi o momento mais difícil da vida dela. Ela queria estender a mão, e ela foi uma senhora, né, já faleceu baixinha, ela queria estender a mão talvez para orar por ele, mas ela fala que ela não conseguia levantar a mão, com todo aquele sentimento. Imagina isso, né, irmão? Só que ela conta que ela orou na mente dela naquele momento e falou, Jesus, eu creio em Ti e a Tua palavra ordena que a gente perdoe e eu quero perdoar, me ajuda, eu não consigo sozinha. E ela foi e falou para aquele soldado que liberava o perdão, ela falou que quando ela falou, eu te perdoo, ela deu um abraço nele e ela fala no livro que foi uma das experiências mais sublimes, porque ela fala que parece que foi atravessada por amor. A história é bonita, mas é muito difícil, irmão. Você talvez virar e perdoar dessa forma. Mas é exatamente isso que é o fundamento da nossa fé. Porque a Bíblia conta que Jesus, enquanto estava na cruz, o que ele fez? Ele virou para os seus torturadores e falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente vive com Jesus, se envolve com Jesus, o Espírito Santo vai tratando essas demandas no nosso coração e a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que lá em Atos, a gente vê Estevão prestes também a ser apedrejado pelos judeus. E qual é a oração que ele faz? Parecido com seu mestre, ele fala, mestre, perdoa, porque eles também não sabem o que fazem. O perdão é algo que precisa ser verbalizado, falado. Você tem que liberar perdão. Mas você, como nós falamos, tem que liberar perdão porque você foi alvo de misericórdia. Você tem que liberar perdão porque ninguém convive, irmão, novamente, bem-vindo. Ninguém convive na fé, na vida, na escola, na faculdade,
com algumas outras pessoas, ou pisando no seu calo, ou você que pisa no calo dos outros, porque nem sempre a gente é tão legal quanto a gente imagina na nossa mente. Algumas vezes é a gente que é o chato do grupo. Não sei se te contaram isso. Tomara que Deus esteja te abençoando hoje. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus falou, olha, quando você for ofertar no altar do Senhor, se o seu irmão tem alguma queixa contra você, significa que é você que talvez tenha falhado contra ele. Se o teu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a oferta ali quietinha, vai lá, resolve, se relaciona com ele de novo, pede perdão, recebe perdão, dá perdão, volta e oferta ao Senhor. Para um judeu isso é chocante, porque a oferta é algo que é talvez a coisa mais importante na religião judaica. E o Senhor Jesus está falando que essa coisa mais importante perde para um coração que precisa liberar ou receber perdão. É chocante para os ouvintes. Mas é esse lugar que a gente precisa entrar, um lugar de liberar perdão. E nessas dimensões todas que eu compartilhei com os irmãos, tem esse lugar do perdão também ser algo que você libera para você mesmo, irmão. Há relato de, por exemplo, mulheres que sofreram abuso ou violência doméstica, e algumas vezes muito novas, e elas, quando compartilham sobre esses traumas que elas passaram, geralmente elas falam ou se percebem culposas. Elas se sentem culpadas. Ah, eu não deveria ter usado a roupa que eu usei, não deveria ter passado naquela rua, naquela noite. A culpa é algo que corrói o coração. A culpa é algo que faz mal ao nosso interior. E nas palavras de Jesus, no versículo 33, 34, o Senhor Jesus falou, no versículo que nós lemos, irado, seu Senhor entregou aos torturadores. A Bíblia está falando que se a gente não liberar perdão e não formos alvo de perdão, vai ter torturadores interiores causando tortura no nosso coração. Algumas vezes isso é ressentimento, mágoa, tristeza profunda e outros sentimentos somente porque você não libera perdão para você mesmo. Você não se perdoa. Algumas vezes você tem pensamentos inferiores sobre você, negativos. Eu não consigo, eu não mereço, eu não valho nada. Só que esses pensamentos não são pensamentos que Cristo tem sobre você. E para isso, algumas vezes você tem que se perdoar também. A Bíblia fala sobre esses torturadores. Eu sempre fiquei em dúvida nesse versículo, porque a Bíblia fala que se você não perdoar, o seu pai não te perdoará. Eu falei, meu Deus do céu. Eu pensando, comigo mesmo, se Deus depender do meu perdão para me perdoar, acabou, porque eu não vou acertar. Mas o que o texto está tentando demonstrar é que se você quer alvo de misericórdia, não dá misericórdia para o outro, você não entendeu a misericórdia. Se você não entendeu, você também não está sendo trabalhado pela misericórdia que ele tem para você. Se você não libera perdão, você também perceba, você também não perdoa. E na palavra da princesa Leia, a atriz, ela falou algo interessante. Ela falou, olha, a falta de perdão ou ressentimento é como se você tomasse veneno esperando fazer mal ao outro. Olha que interessante. A falta de perdão no seu coração ou algum ressentimento guardado é como se você tomasse veneno esperando que fizesse mal a outra pessoa que você não quer perdoar. Isso vai te adoecer. Isso vai fazer mal ao seu coração. E nessa noite é muito interessante. Geralmente eu não prego sobre assuntos assim específicos. Eu gosto de ter a oportunidade de falar sobre textos e outras coisas, mas me senti direcionado para falar sobre isso. Eu acho que Deus quer tratar o nosso coração nessa área do perdão também. Isso faz tão mal, como nós já falamos sobre doenças, por exemplo, psicossomáticas, que são sensações físicas que nós sentimos, mas quando você faz exame, você não acha uma causa, você não sabe meio o porquê. É algo que tem que ser tratado no nosso coração. Eu não consigo, talvez você... nossa igreja não é contra
auxílio psicológico, não tem problema nenhum nisso, mas algumas coisas e algumas demandas são tão lá no seu coração que precisam de um toque de Deus quando você abre para a possibilidade e Ele trabalhar no seu interior. Amém? Esse lugar de restauração. E eu lembro quando mais novo, não vou contar essa história não, vou contar a história que eu planejei, amor, que eu falo que eu começo a abrir muitas histórias. Eu lembro que eu estava lendo o livro do John Wimber, que é um pastor americano que já faleceu, e ele era conhecido como um ministro de cura. Ele falou que ele estava na Inglaterra, ele foi ministrar, e uma irmã, no final do culto, uma jovem senhora, ele falou que, pela fisionomia, por volta dos seus 50 anos, chegou muito corcunda, né? Para falar com ele, com muita dificuldade de andar, pedindo para que ele orasse por cura, né? Porque ela tinha artrite, artrose e outras enfermidades relacionadas a isso. E como era costume dele, ele gostava de não saber somente a enfermidade, mas perguntar desde quando está acontecendo, como é que começou, tem algo ali no início, quando começou, que você relaciona que pode ter sido a causa. Ele fala que algumas vezes são acidentes, coisas e tal. E essa irmã falou que começou quando o marido dela deixou ela. E ele, entrando um pouco mais no assunto, sendo sem delicado, falou: irmã, então começou... Como é que foi a história? Não, é que o meu marido me traiu e ele me abandonou e levou minha filha também. E na semana seguinte eu comecei a sentir uma dor no ombro, que depois de meses passou para as costas, para a lombar e desceu para a perna. Então ele percebeu, naquele momento, por meio do discernimento de espírito, que era alguma coisa de sentimento que ela tinha, quando foi ferida, guardado. Então ele falou: irmã, eu posso orar por você, mas deixa eu te perguntar, você consegue liberar perdão para o seu marido? Ela: não, ele não merece, eu quero que ele morra. Eu quero que, né? Obviamente, é o natural. Tem problema, mas é compreensível esse tipo de sentimento. E ele tentando ali mostrar para ela que a falta de perdão faz mal, ela foi convencida ali com o auxílio do Espírito Santo. Ele falou que quando ele orou por ela, foi quase que instantâneo que ela voltou a movimentar. Ele percebeu que um espírito maligno saiu e houve uma libertação, e logo depois da libertação uma cura também. Então eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei admirado. Falei: uau, que impressionante. Eu falei: muito das demandas de enfermidade são relacionadas a sentimentos no coração. Eu lembro que quando eu, novo convertido, eu tive uma relação distante com meu pai. Eu falei para os amigos próximos, geralmente eu não gosto de aniversário, Pri, Tiago, quando está chegando, Samuel, quando está chegando perto do meu aniversário, começa assim: não, o que é que tu vai fazer? Nada, vou fazer nada. É final de ano, 29 de dezembro, né? Antigamente eu ganhava presente de Natal, presente de aniversário, hoje eu não ganho nada. Então, tipo, não vou fazer nada. Só que por quê? Porque quando eu era pequeno, os meus pais, quando se separaram no dia do meu aniversário. Então, possivelmente, eu guardei algum sentimento no coração, como toda criança geralmente ocorre na separação dos pais, internalizou que a culpa era dele. Então, quando eu estava na adolescência, eu falei: não, aniversário é muito chato, não gosto de comemorar. Quando novo convertido, eu tinha uma relação, tentava entrar no quarto para orar e ter aquele momento com o Senhor, e eu encontrava dificuldades, né? Eu falava: nossa, eu me sinto distante, o Senhor é pai, mas o sentimento, sei lá, é distante, Senhor. Eu não sei se isso é meu, eu não sei o porquê, mas eu queria que isso fosse corrigido. Em um dos primeiros cultos, novo convertido, eu lembro que a gente recebeu um irmão que se movia muito em profecia na igreja, nunca me viu, nem antes nem depois. Depois eu ouvi, anos depois eu ouvi, mas ele nunca tinha me visto antes. Ele ministrou a palavra, uma bênção, e no final o Espírito Santo deu algumas palavras para algumas pessoas para ele ministrar. E eu lembro que ele apontou para mim, me chamou no altar, falou, na época eu estava com a enfermidade no pé, a Pri vai lembrar, né? Eu parecia o Dr. House, irmão, andava mancando, e ele falou, muito direcionado por Espírito, porque ele não me conhecia, nem conhecia a minha família, ele falou: jovem,
Isso foi uma armadilha de Satanás, digamos, uma obra de feitiçaria contra uma mulher na sua casa. Foi isso que ele falou. Não foi nem contra você, foi contra uma mulher na sua casa, mas como o sangue está cobrindo elas, alcançou a única pessoa que naquele momento o sangue não estava cobrindo, que era você. Né? E eu morava só com a minha irmã e minha mãe na época. E ele falou, e não somente o seu pé que Deus vai tocar também, mas eu vou pedir, depois que eu orar por você, que você vá abraçar o pastor da igreja, que na época era o pastor Tadeu, e ele falou assim, e ele vai te dar um abraço de pai, sabe, de pai, que você sente falta. Foi assim, irmão, vai te dar um abraço de pai que você sente falta, e aproveita, porque ele vai ser também uma figura paterna na sua vida. Mal sabia ele, nem eu, nem o pastor Tadeu, que eu casaria com o Bebel, né? Aleluia, glória a Deus. Mas anos antes até do meu namoro com a Bebel, ele já estava falando, no abraço Deus vai curar um negócio da paternidade aí, e esse moço, que é o pastor da igreja, vai ser essa figura paterna para você. Eu lembro que logo depois da oração, eu queria estar com o pastor Tadeu. Ele suspeitou que era por causa da filha, mas na época nem era realmente, não, queria aprender, né, estar com ele. Mas olha, Deus trata demandas do nosso coração quando a gente se abre para a possibilidade. A mensagem de hoje não é algo que você não saiba, talvez seja algo que você precisa escutar, que talvez você precisa liberar perdão para algumas pessoas, que talvez você precisa corrigir alguns relacionamentos, até na igreja, irmão, né? Se afastou de alguém porque magoou, alguma coisa, chega para ela, conversa, restaura isso, não guarda ressentimento. Algumas personalidades, alguns tipos de personalidade têm mais facilidade do que outras pessoas de liberar perdão, mas o Espírito Santo está com você, para você restaurar esse perdão que vai restaurar relações, especialmente na igreja, com você. Mas também libere perdão para você mesmo. Pode ter acontecido história, alguma coisa na sua vida que você internalizou, que isso é culpa sua. E talvez não seja, irmão. Talvez você fosse pequeno demais, você não sabia o que aconteceria, você não sabe o porquê, mas a gente às vezes se apega porque a gente não quer se tornar vulnerável de novo, então você guarda aquele ressentimento. Mas a falta de perdão, nas palavras desse pastor que eu citei, o John Wimber, ele falou, é como uma ferida sempre aberta. Ela nunca cicatriza, a falta de perdão no seu coração. E ela começa a cheirar mal. É como se ela atraísse moscas. São espíritos malignos. Sempre estão não tentando te possuir, tentando te oprimir, por causa talvez dessa abertura que encontra no nosso coração pela falta de perdão. Não guarde ressentimento, perdoe, porque você foi alvo de grande perdão. Para terminar, eu lembro quando mais novo, assim que eu cheguei na igreja, a gente teve uma vigília, uma mini vigília aqui, e o pastor Pedro, em determinado momento, pediu para a gente orar um pelos outros, uma benção. Eu gosto desse momento, né? Porque às vezes o fominha, né? Senhor Jesus, se o Senhor quer falar alguma coisa com meu irmão, eis-me aqui, teu servo ouve, me usa. Eu lembro que eu fui orar por uma irmã que não se encontra mais na igreja, e a oração padrão, irmão, de crente. Senhor, guarda a família, guarda o trabalho, guarda a saúde. Em determinado momento que eu estou orando por ela, em voz alta para ela, assim, ela está na posição recebendo, né? Ela está recebendo aquela oração, solta, assim, salta no meu coração e na minha mente a seguinte frase. Fala para ela que eu gosto de escutar ela gargalhar. Muito louco isso, né? Obviamente eu não dei a atenção inicial, eu falei, deixa eu focar aqui na oração, que gargalhar. Senhor, perdoa. E orando, só que aquilo vinha no meu coração. Fala para ela que eu gosto de escutar ela gargalhar. Eu falei na oração, falei, irmã, pode parecer estranho, me perdoe, mas eu sinto no coração que vai para orar por você, como se o Espírito me falasse que ele te ama ouvir a sua gargalhada. Quando eu falei isso, ela começou a chorar muito. Eu estranhei, mas na hora fiquei feliz, né? Eu falei, foi Deus mesmo. Não estou variando nem nada assim.
eu aleluia, e ela chorando, eu, Senhor, toca, e coisa e mais, e tudo acontecendo. No final da oração, eu fui tentar conversar com ela para saber, né? Para descobrir o motivo, né? Para fazer isso. Edifica a minha fé e edifica a fé dela. Eu cheguei para ela, perguntei, ela falou, Igor, fui pega de surpresa. Eu falei, imagina eu, né? Mas o que que houve? Ela, não, porque desde pequena eu tenho muito problema com a minha risada, que ela é muito esparafatosa, é muito para fora. Eu lembro quando era criança, quando eu começava a rir, eu tinha uma tia minha, algumas tias, alguns parentes, que mandava eu ficar calada. Cala a boca, você ri muito feio, ri muito para fora. Olha para você, olha onde você mora, para de rir desse jeito. Então ela falou, foram palavras que quando eu era criança, eu acabei internalizando aquilo e nunca gostei da minha gargalhada. Mas quando você falou aquilo, eu fui pega de surpresa e eu falei que, meu Deus se preocupa com a minha alegria, né? E eu comecei a chorar porque eu me senti, eu não sei explicar. Nesse momento era ela chorando e eu, né? Emocionado porque eu fiquei pensando, Senhor Jesus, se o Senhor se preocupa com uma risada de alguém, o que essa pessoa carrega no coração, imagina nas coisas que são muito maiores, né? E eu fiquei maravilhado. O Senhor Jesus quer curar o nosso coração contra essas marcas de ressentimento que nós temos contra nós mesmos. Perdoe, se perdoe. Passou. Tem coisa que a gente lembra que é da época que a gente nem era de Jesus. Que eu já fiz X, Y, Z, ou na época eu... Irmão, esquece, ele não lembra mais disso. Ele te perdoou. Ele falou, segundo a promessa dele, que lançaria no mar do esquecimento os nossos pecados. Não precisa reviver isso, você foi perdoado. Se deleite nisso. Permita-se sentir alegre e contente por causa disso. Amém?